Olá, eu sou a professora Carisa e vamos iniciar agora a disciplina de desenho técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, Campus Mossoró. Vamos iniciar agora a aula 12 da disciplina Desenho Técnico, vistas seccionais, cortes e seções. Na aula de hoje, vamos apresentar uma introdução às vistas seccionais, apresentando os cortes e as seções, os tipos de cortes total, composto, meio corte, parcial e rebatido e os tipos de seções. Como exemplo, vamos mostrar o desenho técnico completo de uma peça, contendo vistas ortográficas, corte, seção e perspectiva isométrica. As vistas seccionais ortográficas são as obtidas quando se supõe um objeto cortado por plano secante convenientemente escolhido e removida a parte interposta entre o plano secante e o observador. Representam com exatidão detalhes ou perfis não revelados claramente nas outras vistas. Então, aqui está uma peça, um cilindro com furo passante total, e temos aqui um plano secante, onde a gente vai passar no centro dele. Vamos resolver essa parte aqui, que está aqui na frente, que a gente vê em vista superior, e vamos deixar apenas a parte atrás, onde vai revelar o corte da peça, o corte ou a seção. Como assim? Em corte, essas vistas classificam-se, em corte, registra tanto as partes maciças atingidas pelo plano de corte, como a projeção dos elementos situados além desse plano. Olhando para a figura aqui ao lado, observe que é o exemplo da peça dada no slide anterior. Após removida a parte da frente, a gente vai ver a parte que sobrou da peça e a forma como representamos a parte cortada pelo plano de corte. Então, a gente vê aqui, dois materiais diferentes que foram usados para a construção, para a execução dessa peça. Esse cilindro, ele é composto por uma peça, aqui total, com um tipo de material, e aqui dentro tem um anel mais alto, com outra espessura de outro material, ok? A seção, ela registra apenas as partes maciças atingidas pelo plano de corte. Então, a gente vê apenas o contorno do que foi cortado. E essa intenção aqui é mostrar a espessura. Aqui é mostrar a espessura da peça e os outros detalhes dela. E a seção, ela se concentra apenas nas espessuras, ok? As representações em corte de seções são normalizadas pela ABNT, por meio da norma NBR 10.067 de 1987. É preciso conhecer também que, para cada tipo de material, há uma achura determinada, conforme estabelece a norma 12.298 de 1991 da ABNT. Aqui tem alguns exemplos de achura, mas existem dezenas, centenas de exemplos nos programas computacionais que dispomos hoje, tá certo? A norma traz dezenas e no programa temos centenas, então a gente vai escolher, tá certo? Vai ter bastante opção para escolher, mas é claro que a gente vai ter que cumprir as recomendações da norma. Aqui temos exemplos de achura de ferro, de aço, cobre, bronze, latão, chumbo, zinco, ligas, antificção, alumínio, magnésio, ligas leves, borracha, plásticos isolantes, cortiça, feltro, couro, fibra, tecidos, materiais orgânicos, como a gente chama, orgânicos. Aqui mármore, ardosa, porcelana, vidro, material cerâmico. Aqui concreto, alvenaria, terra, rocha, areia, líquidos e madeiras. E assim vai muitos outros exemplos, ok? Aí vamos ver agora os tipos de cortes. O corte total é o primeiro que a gente aprende, que é o mais usado. É aquele onde o plano de corte atravessa a peça em toda a sua extensão. Pode ser representado em qualquer das vistas do desenho técnico, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma perspectiva de uma peça e aqui a gente tem as vistas dele, certo? A gente vai colocar um plano de corte longitudinal vertical aqui, um plano secante, longitudinal vertical. Vamos cruzar a peça, vamos remover essa parte frontal aqui da peça e vamos ver o que sobrou para trás. A gente está vendo aqui um corte aplicado na vista frontal. Então, no lugar de estar a vista frontal, nós colocamos o desenho do corte, onde a gente vai ver a parte maciça que foi cortada
tá certo? Representada com a achura interna. A gente vai ver a parte do furo, dos dois furos que tem aqui na esquerda e na direita, a gente vê aqui, e a gente vai ver o furo aqui quadrado aqui embaixo, nesse ponto aqui, tá certo? Nas outras vistas, a representação é tradicional, é da mesma forma que a gente aprendeu na aula anterior sobre vistas ortográficas. A gente vai manter a vista lateral esquerda aqui, nesse local, e a gente vai manter a vista superior aqui, nesse local, conforme é recomendado para os desenhos em primeiro diedro aqui no Brasil, tá certo? Então, resumindo, esse projeto ele pode ser representado por uma perspectiva isométrica, por uma vista superior, uma vista lateral esquerda e um corte, substituindo a vista frontal. Agora vamos ver o corte na vista superior, né? Outro modelo de corte total, só que agora na vista superior. O plano de corte, ele é longitudinal horizontal. Ele vai remover a parte superior da peça. Logo, ele vai substituir a vista superior. Então, a gente vê no projeto a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior substituída por um corte, onde a gente vai ver os furos laterais aqui da peça, né? E o furo quadrado aqui que fica no plano horizontal dela. Agora vamos ver o último corte total, que é o corte na vista lateral esquerda. Tá certo? O plano secante, ele vai ficar localizado dessa forma aqui, ó. Plano de corte transversal. Vamos resolver esse pedaço da peça e vamos ver o que é que sobra para a gente olhar. A gente vai ter a vista frontal e superior colocadas normalmente no desenho técnico e vamos substituir a vista lateral esquerda pelo corte, ok? Vocês entenderam como é o corte total, né? Resumindo rapidamente, o corte total na vista frontal, ele substitui a vista frontal. O corte total na vista superior substitui a vista superior. E o corte total na vista lateral esquerda substitui a vista lateral esquerda. Simples assim. Agora a gente vai ver o segundo tipo de corte, o corte composto. É aquele que permite representar numa mesma vista elementos situados em diferentes planos de corte. Podem ser classificados de acordo com o posicionamento dos planos de corte. Então a gente vai ver, tá certo? Uma vista superior aqui embaixo, que tem elementos colocados em planos, em posições diferentes, não alinhadas entre si. Então, o corte, a linha de corte, ela inicia aqui no primeiro elemento, né, num furo, aqui passante, aqui embaixo. Ela sobe e atravessa um furo lá em cima. Ela desce e atravessa um detalhe da peça, tá certo? Então, a gente vai ver aqui em cima o desenho do corte, mostrando esses 3 elementos de furo. A gente vai ver o que está maciço, achurado, o que está em vista, sem achura, ok? Vamos ver agora outro tipo de corte composto, que é o de planos concorrentes. Nesse tipo de corte, ele é para peças, né, cilíndricas, ovais, circulares, né, elementos dessa forma. Aqui é uma polia. A gente vai que tem um furo central e 3 furos axiais. A gente vai atravessar um primeiro furo axial aqui à esquerda, passa pelo centro e volta à direita. Aqui é o percurso do corte. Quando a gente olha para o corte lá em cima, é só alinhar essas linhas aqui para você ter a largura dele, a largura da polia, que o diâmetro dela é colocado, desenhado lá em cima, e a gente puxa também o alinhamento dos furos. A representação coloca como se fosse num plano reto, mas na verdade não é. É um plano axial. São planos axiais, tá certo? Mas a representação é como se fosse retilínea, porque o que importa aqui não é a medida de larguras, é a medida da altura da peça. Diâmetro e outras medidas se dá na vista superior e as alturas se dá no corte. Então, essa peça, ela basta ser representada utilizando uma vista superior e um corte total composto por planos concorrentes. Vamos ver agora o terceiro tipo de corte composto, que é o corte composto por planos sucessivos.
Aqui tem uma peça com diversos planos, né? Primeiro plano, segundo, terceiro, e a linha de corte vai seguindo o eixo, né? Uma linha central desses 3 planos consecutivos, sucessivos. Então, a gente vai alinhar todas as linhas projetantes aqui para cima, para a construção do corte. Ó, essa linha aqui, o primeiro ponto começa aqui, o segundo, o último ponto termina aqui, tá certo? E a gente vai puxar, ó, todos os alinhamentos, bem direitinho. E vamos mostrar todos os furos como se fosse num plano só, igual o corte do slide anterior. Isso aqui é apenas uma representação esquemática para mostrar a altura da peça. Ela não é uma representação em verdadeira grandeza em termos dos planos sucessivos, mas ela é em verdadeira grandeza em termos de altura, tá bom? Então, a gente mostra o detalhe interno e a altura da peça, que é o que importa ao corte. Vindo agora para o terceiro tipo de corte, a gente vai ter agora o meio corte. É aquele que corta apenas uma parte do modelo, enquanto a outra parte permanece visível em seu aspecto exterior. É aplicado em peças ou modelos simétricos, longitudinalmente e transversalmente. Aqui você tem a peça em perspectiva, o meio corte ele retira só a metade dela, ficando a outra metade em vista. Então, ele é um corte onde a metade está em vista e a metade em corte. Aqui tem a vista lateral, tem a vista superior, e assim a peça foi representada em desenho técnico. O quarto tipo de corte, o corte parcial, é aquele que se representa sobre parte de uma vista, para mostrar algum detalhe interno da peça, evitando assim o corte total. Então, a gente tem aqui um rebite, numa vista única, ok? Uma peça muito simples, a apresentação dispensa outras representações. E a gente passa aqui uma linha de ruptura, que é feita à mão livre. Aqui do lado de dentro a gente mostra o que está cortado, achurado, o detalhe interno do rebite, né? E aqui fora a gente mostra a vista, tá certo? Ou seja, o corte parcial, ele tem que ser aplicado, né, a partir de uma linha de ruptura, ok? O último corte, dos 5, é o corte rebatido. É aquele que rotaciona detalhes oblíquos com relação à horizontal ou à vertical, visando representá-los sem deformação. Vocês lembram que o corte composto faz um corte de uma peça com planos sucessivos com deformação, né? Só subindo aqui a medida e a medida da horizontal ela não é igual à peça? Pois é, no rebatido, é possível representar com exatidão, fazendo o rebatimento das medidas no horizontal. A gente vai colocar uma linha aqui, que a gente vai chamar a linha de corte A, ok? Vamos usar o compasso centralizado aqui no cruzamento dessa linha com o eixo, o outro eixo da peça, e vamos levar com o compasso, com arcos, cada ponto para aquela linha de rebatimento. Quando terminar isso aqui, são esses pontos que cruzaram a linha de rebatimento que vão ser puxados para cima como linhas projetantes. Então, a gente vai achurar a peça, vai mostrar os 2 furos e vai ver ela em verdadeira grandeza na horizontal e na vertical, ok? O rebatido, ele tem a vantagem de mostrar exatamente todo o comprimento da peça no eixo, sem deformação. Agora, vamos ver as seções, né? Em desenho técnico, pode ser representado de 3 maneiras: seção fora da vista, seção dentro da vista, seção interrompendo a vista. Temos aqui a representação de uma peça com encaixe de chaveta aqui, certo? Então, a gente vai ver, ó, na seção de A, fora da vista, né? Faz uma linha, traça o ponto para jogar essa peça, e aqui a gente joga a seção cilíndrica dessa peça, né? É só representar aqui, ó, faz a linha, o cruzamento de linhas, traça o ponto para indicar o centro, né? Mostra a peça cilíndrica e o encaixe da chaveta aqui do lado. Essa seção, ela pode ser mostrada tanto no alinhamento horizontal da peça, como no alinhamento vertical da peça, como o caso que a gente vê aqui nesse exemplo aqui, tá bom? A gente tem o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Na seção dentro da vista, ela é colocada em linhas finas, assim como a achura dentro da vista, como a gente está vendo nesse exemplo aqui. Na seção interrompendo a vista,
Interrompemos a vista, deixamos um espaçamento entre uma parte da peça e a outra e colocamos essa seção aqui, ó. Nesse caso aqui é um parafuso hexagonal, ok? Então, a gente bota aqui, ó, a seção. Todas as formas são usadas, a mais usada, inclusive, é essa primeira, a seção fora da vista, porque causa menos confusão, causa menos mal-entendido na interpretação do projeto. Porque facilita a interpretação do projeto. Para finalizar agora, vamos ver o exemplo, né? O exemplo de uma peça com todas as informações aprendidas no decorrer do curso de desenho técnico. Aqui temos uma perspectiva isométrica do cilindro, aqui temos uma vista frontal dele, com todas as medidas internas, externas, a linha cheia que marca os contornos das arestas visíveis, as linhas tracejadas para marcar as arestas invisíveis, que estão atrás do plano visual aqui externo da peça. Aqui um corte, substituindo a vista lateral, onde a gente vai ver os detalhes internos da peça, né? Tanto a parte maciça do que foi cortado como o que está em vista. Aqui uma seção, onde a gente vai ver somente as partes maciças do plano de corte, e aqui uma vista superior, tá bom? Então, esta forma de representar é a forma do desenho técnico, que é aproveitada, que é referência em todas as áreas profissionais no nosso país e no mundo. Então, é possível aprender desenho técnico e usar esse conhecimento para o desenho profissionalizante, né? De várias áreas, como as áreas da engenharia, da arquitetura, da topografia, da cartografia, da mecânica, entre tantas outras áreas. Tudo bem? Terminamos a aula por aqui. Obrigada. Todo o material está postado nas plataformas virtuais. Se qualquer dúvida, estou à disposição.